Boa noite, galera. Salve, salve. Seja muito bem-vindo à nossa live. Vamos esperar se o pessoal tá chegando aí, começamos a entrar. Hoje é mais uma live aqui no nosso Instagram da Paróquia Imaculada Conceição. Meu nome é Daniel, faço parte da comissão da PASCOM, né, da Pastoral da Comunicação da Paróquia. Então nós hoje vamos nossa live nesse novo projeto, né? Mais uma live. Hoje nós vamos falar com os dois diáconos, que é o diácono Jair, com a família do diácono Jair e o diácono Toninho, né? Estamos esperando eles entrarem aqui na live para que eu possa adicionar eles tudo certinho para que a gente possa começar essa live, que nós vamos falar dando início, né, a continuidade ao mês vocacional, que nós falamos semana passada sobre a vocação sacerdotal, a vocação leiga com o padre Anderson, né? Que foi muito bonita a nossa live, foi muito gostosa. Hoje nós vamos falar com os nossos diáconos, falar sobre a vocação familiar nesse mês vocacional. Né? O diácono já, então, mas o diácono Toninho já entrou aqui. Vou adicionar ele aqui para podermos começar a live. Vamos começar então com o diácono Toninho aqui. Né? Só vou adicionar ele aqui na conversa para que a gente possa começar a live. Vamos lá. O Toninho com a esposa Marli, para que nós possamos começar esse bate-papo sobre família, né? Família, santuário, vida. Aí tá entrando aí. Aí, boa noite, Diácono Toninho, Marli, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo bem? Graças a Sim, Deus, sim. graças a Deus. Estamos ouvindo. Ah, Tá que me legal. ouvindo bem? Tá, tô ouvindo também, sim. Ah, tá ótimo. Então vamos começar com vocês, logo depois a gente faz com a Jacira, então, e o Diácono Jairo, né? Vamos começar o nosso papo sobre vocação familiar, né? Nesse mês vocacional, Semana da Família, né? Primeiramente, parabéns, Diácono, foi dia do Diácono essa Obrigado. semana, né? Parabéns, Deus abençoe seu ministério de diaconato, que seja muito frutuoso, né? Nesse praticamente início ainda do diaconato, né? Digamos assim, né? Quantos anos você já está de diaconato? Graças a Deus, né? Em 2017 fomos ordenados, então já está caminhando aí para o nosso terceiro ano como diáconos ordenados, graças a Deus. E é uma felicidade, é uma graça, né, de Deus, é uma vontade assim que não é apenas foi vontade minha, mas também é uma graça, uma vontade de Deus para nossa vida. E graças a Deus estamos aí no serviço da comunidade, da igreja, e junto a isso também o serviço, primeiramente, do primeiro sacramento, que é o matrimônio, né? Que é o tema da nossa fala de hoje, né? A questão da vocação familiar. Exatamente, né? Vocês que são. Você que está coordenando, né? Pastoral familiar, se eu não me engano. Isto. Uhum, estamos à frente, né, da pastoral familiar, Uhum. respondendo a princípio pelo setor cruzeiro, com a questão do encontro de noivos, de preparação, né, para o sacramento matrimônio. A Marli aqui do meu lado também, que, né, a gente tem se preparado e a gente está à frente, coordenando da melhor forma possível, junto aos demais casais que forma aqui o setor cruzeiro, que são os casais também De outras das paróquias, outras né? paróquias, né? De outras De paróquias. outras paróquias. Sim. E além disso, vocês também trabalham no Comipa, né? Não, não estamos ainda. É, no Comipa nós Ou não? nós iniciamos o trabalho junto, né? Quando mudamos aqui Quando para mudamos aqui Vila para Vila Paulista, Paulista, a Marli está lembrando aqui, e a partir daqui nós demos esse suporte para ajudar a estruturar aqui na Vila Paulista. Uhum. E uma vez que eu também tenho outros compromissos, nós passamos aqui, né, a coordenação com outras pessoas que assumiram aqui, outros casais, outras famílias, né, que estão à frente, porque nós demandamos mais outros trabalhos lá na paróquia, né? Sim. Não pode sobrecarregar tanta coisa também, né? É, é é verdade. verdade. Fala um pouco para a gente, então, já da pastoral familiar. É uma pergunta assim, acho que quase todo mundo costuma fazer, né, relacionada à família, vocação familiar, assim.
Como manter uma família santa, a santidade de uma família na realidade do mundo hoje? Assim, como vocês, como familiar, pastoral familiar, conseguem ver isso daí? Pastoral familiar é um desafio. É um desafio para esse momento atual, que a família ela tem passado assim por diversas dificuldades que a gente pode observar. Seja na área econômica, né, a questão do emprego, seja na área também da criação dos filhos, com tantas ideias que se tem hoje em dia, né? Com tantos formatos de família que se tem hoje em dia. E é um desafio realmente a pastoral familiar conscientizar a questão, porque a família não é uma invenção humana, ela é um projeto de Deus. E levar as pessoas, ter essa consciência desse projeto de Deus, dessa instituição divina, tão importante, que é tão marcante a família, desde o início, né, na criação, quando Deus, né, ele criou lá o Adão e Eva, e houve toda aquela situação que gerou, né, a família. Deus diz, né, deu a ordem, deixará pai, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois, né, já não serão dois, mas uma só carne. Ao mesmo tempo, já dando um salto aí no tempo, quando na manifestação de Jesus, lá na boda de Caná, foi justamente numa celebração de um casamento que ele manifesta a glória dele, de um filho de Deus, né, como o próprio Deus. Como que ele manifestou isso? Transformando a água em vinho. Ou seja, ele levou essa instituição, praticamente que ali, né, divina, a uma situação de sacramento. Sacramento é um sinal do invisível, é um sinal, uma realidade interior que o ser humano ele assume como vocação, um chamado, e diante de Deus, então, se consagra, né, esse amor na perpetuação ali, né, da vontade de Deus. Agora, conscientizar os jovens de hoje a questão, né, dessa importância desse sacramento enquanto instituição divina, com tantos desafios que se apresenta para a família hoje, realmente é, é uma missão, é um privilégio e é um desafio nós conscientizarmos outras pessoas, não é mesmo? Sim. É um trabalho difícil, mas é um trabalho frutuoso depois, né? Quando a gente vê a família formada, né? Propriamente dito. Sim, até mesmo porque eu separei até aqui uma fala que está num dos documentos da igreja, quando diz essa situação do quê? Da preparação justamente para o sacramento do matrimônio. Só para você ter uma ideia, né, da fala que você hoje em dia. A família, ela é como que fosse o quê? A célula base, né? A máter da sociedade. Ela é a base. E não só isso. Deus quis que a humanidade existisse com a família, através da família. E se ela for destruída, a sociedade sofrerá muito, porque ela é o alicerce, né? Que mantém a sociedade do jeito que está aí firmada. Muitas ameaças contra a família, contra o matrimônio, muitas vezes, é que, né, infelizmente, nós temos que conscientizar de fato essas ameaças, porque imagina uma construção, se você atinge o alicerce da construção, essa construção vai abaixo. Então, o que, que acontece? Nós procuramos preservar a conscientização dessa base, da célula máter da sociedade, que é a família, através dos encontros, né, da preparação para o sacramento do matrimônio, ao mesmo tempo tendo ali testemunhos que nós levamos de outros casais que já está há anos, né, na caminhada, no matrimônio, para dar o testemunho de vida deles a esses outros jovens que estão para assumir
essa nova realidade, que é a vida, né, familiar. Você falou um ponto importante, assim, que a família é a base, né? É o alicerce de toda uma sociedade, praticamente, né? Porque praticamente a família consegue manter a sociedade, né? Justamente, porque até mesmo, né, os papas já falaram a respeito disso, muitos já falaram a questão da defesa da família, os ataques que ela sofre, enfim, mas nós podemos perceber também que o futuro da humanidade, ele passa pela família. Os valores, os princípios, as questões éticas, morais, né? Nós podemos assim dizer que a família ela é realmente assim, não posso nem dizer que seria a mais importante, a coisa mais importante, mas de fato ela é entre todas as prioridades a que se tem que ter o maior cuidado. Infelizmente, nós vemos os ataques contra a família. É muito triste saber da semana passada que lá na França o parlamento agora aprovou, né, a questão do aborto até o nono mês de gestação. Olha como que o mundo está vendo essa questão, E né, o da nono mês, família. praticamente, o feto já está formado, né? Já é um ser humano. Quer dizer, o ser humano Já já é é, desde o primeiro dia, né? já é. De gestação. Justamente. E nós estamos vendo essa questão, né? É muito triste que a gente fique sabendo justamente numa semana dedicada à família, dedicada a tudo, a gente vê como que, infelizmente, o mal é ardiloso nesse sentido. O ataque constante a essa instituição criada por Deus, desejada por Deus. Então, Por nós isso vem o temos aí, ataque de né? todos os lados, né? Que quer destruir esse alicerce, né? Justamente. É até contraditório, né? Porque tem-se tantas leis para defender tantas coisas e a família, onde deveria ser o ser humano, o lugar mais protegido, é o que está sendo mais atacado, que é o ventre materno. Para você ter uma ideia, onde se gera os novos cristãos? Nós costumamos usar essa comparação. No útero da Santa Mãe Igreja, no batismo. Onde se gera uma nova vida? Lá no útero, no ventre materno. E muitas vezes nós vemos como que, né, está sendo atacado justamente um local que deveria ser o lugar mais sagrado do mundo. Né? Sim. Vamos dizer É tão assim, a sagrado, geração da vida. desculpe te cortar, é tão sagrado que houve um comentário aí que colocaram aí que a Sagrada Família é comparada à Santíssima Trindade, né? Tão importante que ela é, né? Justamente. A Sagrada Família, ela, Deus quis, poderia ter se manifestado de várias formas no mundo, quis se revelar para nós, seres humanos, o gênero humano, a raça humana. Ele quis precisar, ele quis nascer numa família. Deus quis. Então, realmente destacando a importância e esse fator, né, relevante na sociedade que é a família. Então, principalmente aquelas mais frágeis. Tanto que a gente vê que hoje em dia muita coisa está acontecendo dentro da família, né? A gente vê tantas tragédias acontecendo assim. É devido a todos esses ataques que tem. Então, se pega uma família que não tem um bom alicerce, como você mesmo colocou, esse alicerce acaba ruindo, né? Digamos. E eu posso até testemunhar de assim no meu dia a dia, onde que eu vejo mais essa situação muito latente, muito à flor da pele, é na profissão que eu exerço, que enquanto professor em sala de aula, eu percebo muito isso, ainda mais o nível, né, a faixa etária que eu pego, que é a partir ali o ensino médio, os seus 14, 15, 16 anos, eu percebo muito na fisionomia desses alunos, dos jovens que estão lá, quando ele tem uma religiosidade em casa, quando, né, é, seja católico, evangélico, que eu leciono para todos ali, mas eu percebo que
quando eles têm uma formação religiosa, uma base religiosa, os pais frequentam, né, lá e tem uma espiritualidade, estes jovens em sala de aula têm um comportamento totalmente diferente do que aquele que, infelizmente, a gente não pode nem falar hoje em dia que a rua criou, que a internet ou os meios de comunicação estão fazendo a cabeça aí, infelizmente, de formas erradas, né? Muitas vezes. O Mas problema é que eu a percebo sociedade que está impondo valores diferentes ao que a gente está acostumado, né? justamente São, princípios existem cristãos, outros tipos de valores e eles acabam valorizando muito isso, né? Estão colocando a importância de outros valores e acaba ruindo tudo isso daí. até mesmo a situação familiar que nós vemos hoje é refletida, então, no comportamento deles lá. E quando nós chegamos também lá no encontro de noivos, muitos vêm com uma ideia bem, assim, bem difícil até de entender o sacramento, porque não teve ligação nenhuma com a religiosidade. Muitos deles chegam lá meio que obrigados até, né? Porque tem que ter o documento para poder casar na igreja, senão não casa. Então, muitos. E é até interessante que, ao final do encontro, alguns dão testemunhos para nós, agradecendo e falando, pedindo até desculpas, assim, que chegou até meio, né, com aquela má vontade, mas ao final do encontro, eles percebem como que é importante, através dos testemunhos que eles ouvem, eles falam, nossa, eu tenho que procurar realmente mais a igreja, eu tenho que me abrir mais, porque pelo testemunho que eu vi, realmente tem que ter Deus. Não é mesmo, Maria, que eles falam? Isso, Né? é. E vamos falar então, falar de família assim, de vocês assim, quando você começou toda a caminhada no diaconato, né? A família acolheu tudo, né? Como foi para a família essa sua aceitação ao diaconato? Não sei se a Marli pode falar um pouquinho. Você vê que ela fala muito, né? Ai, Ela já falou para mim, vou falar pouco. ai, Eu meu vou deixar ela falar, Deus. senão eu Vou fico falar falando. muito. Não, a gente acolheu bem, porque, assim, quando eu conheci o Toninho, a gente se conheceu numa porta da igreja. Nosso Uhum. São primeiro Pedro, São encontro. Paulo. Foi na festa de São Pedro e São Paulo. Então, dali, a gente começou a conversar, tudo e tal. E aí, ele falou pra mim, né, que ele gostava muito da igreja católica, ele participava, tal, e contou. Na época, né, antes de me conhecer, ele passou um tempo no Seminário. seminário. E aí, falei, tudo bem. Aí eu comecei, né, ir às missas com ele e tal. E aí em casa a gente já foi seguindo, né? E aí quando surgiu Foi o vindo tudo convite, naturalmente. né? Aí foi numa boa, né? Falei, se você gosta, né? Você sente chamado, vai, né? Vai fazer a faculdade, né? Uhum. Aí foi, Escola a diaconal. escola diaconal. Ah, legal, porque é bom quando a E, família e apoia, porque a gente sabe, assim como conversando com o padre Anderson semana passada, que tem famílias que apoiam a vocação, né, ao sacerdócio, tem famílias que não apoiam, assim é o diaconato. Pode acontecer de a família não apoiar, né, o candidato. verdade. Até, Mas foi tranquilo, né, aqui em casa. até porque eu costumo dizer, o meu sim foi o último. Teve o primeiro sim teve que ser dela, depois também o Lucas, né, nosso filho. Tem que ter um consentimento por escrito. A comunidade também tem que ter um respaldo da comunidade, eles, né, o desejo da comunidade, a indicação do padre, na época o Monsenhor, né, de Tinho, que nos indicou para iniciar a fazer a escola. E foi um desafio grande, porque na época também eu fazia minha faculdade. Foram 3 anos de bastante estudo, porque eu tinha minha faculdade normal, tinha meu trabalho e a nossa escola diaconal foi feita em 3 anos aos finais de semana. Sexta-feira à noite íamos para Lorena e terminava lá às 5 horas da tarde no domingo. Então, quer dizer, Para testar eles mesmo a vocação, né? três Foi. anos foi bem puxado. E tinha as atividades aqui que nós tínhamos que fazer.
Além E de não é tudo tudo isso, tem as atividades também, né? tem, as atividades paroquiais tinha tudo para fazer. E foi uma coisa assim, não é que ia fazer também escola diaconal, eu já seria ordenado, Sim, porque a claro. igreja chama tal. Tanto é que entre o término, pelo menos comigo, né? Entre o término da escola diaconal e a ordenação, passaram-se 10 anos. E foi uma surpresa até na época, quando o telefone tocou, o Lucas, que atendeu aqui em casa, e falou assim: pai, tem uma pessoa falando aqui com a voz meio lá do sul, meio diferente. Eu peguei o telefone, era o Dom João, né? E aí ele falando que eu tinha sido indicado para ordenação. Eu fiquei até surpreso, assim, né? Porque Hum. é uma que eu sempre gostei de estudar, tudo, né? Mas eu agradeci, fiquei grato, tudo. Aí teve que ter todo o escrutínio, né? A fase de escrutínio. Aí a Marli, o escrito, a autorização, concordando, porque em vários momentos eu não posso estar em casa, né? Dando Sim. atendimento assim fora, além de que também é a dupla sacramentalidade, porque o primeiro sim foi o sacramento do matrimônio, que o Dom João bem frisou, né? Que a primeira atenção nossa é a família. E o segundo, sim, é o sacramento, né, do primeiro grau do sacramento da ordem, porque são os dois sacramentos voltados para o serviço. Então, quer dizer, é um trabalho voluntário, né? Então, nós assinamos isso, que nós prestamos um trabalho voluntário, que até tem alguns que ainda pensam, né? Imagino que é remunerado, não é. É um trabalho mesmo de espontaneidade mesmo, disponibilidade pela causa do Alguns ou outro. muitos pensam que é remunerado, né? Sim, alguns questionam, né? Pergunta de curiosidade e tal, mas assim no particular a gente vai esclarecendo para as pessoas, porque justamente isso, né? Vai catequizando e formando as pessoas. É. Mas Não deixa é de ser uma uma felicidade, catequese. graças a Deus. Sim. Bom, já, Toninho, queria agradecer, né, por vocês. O papo tá gostoso, passou até rápido, meia hora, mas eu preciso chamar também o Giacomo É bem Jair rápido. também. Passa rápido, a gente pensa assim, nossa, uma hora, o que você vai ser falado em uma hora? Quando vê, já passou meia hora, né? A gente nem sente passar. Verdade. Desde A quando eu Marli comecei com queria as até falar lives aqui. mais. Pois é, até tá falando aí, percebendo. Queria agradecer a participação de vocês aqui conosco, tá dando esse testemunho da família. Quem sabe mais para frente a gente torna a marcar para estar falando um tempo maior sobre família, sobre outros pontos, né? Não só nessa semana da família, como a família é um alicerce, como você falou, muito importante. Tem que ser falado do ano inteiro, né? Não só nesse mês vocacional, não só nesse mês de agosto, né? Nessa semana, né? Mas foi uma alegria, graças a Deus, estou à disposição. Podemos sim marcar um outro momento para falar com maiores detalhes sobre a questão, né, dessa vocação familiar, a vocação também, por que não, sacerdotal, religiosa, diaconal, porque o diaconato permanente também, eu friso bastante, é uma vocação, assim como o sacramento do matrimônio é uma vocação. Verdade. Então, Diácono, muito obrigado. Deus abençoe a família de você, abençoe seu Amém. diaconato, né? Mais uma vez, parabéns pelo dia do diácono que passou Amém. essa semana. Tá? Muito boa noite. Com Deus, até a Amém. próxima aí. Deus abençoe. Amém. Tchau. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí. Só vai chamar o diácono Jairo. Vamos ver se ele está aqui na live, chamar ele, a esposa dele, para dar um testemunho para a gente também. Falarmos sobre vocação familiar. Já estou adicionando o Jairo aqui na conversa. Vamos esperar ele aceitar e entrar, que ele estava lá acompanhando, já está entrando. Aê, boa noite, Diácono Jairo. Boa noite, Jacira. Boa Consegue noite. me ouvir bem? Tudo Conseguimos, bem? sim. Graças. Tranquilo. Obrigado por ter aceito falar com a gente aqui nessa semana, nesse mês vocacional, no dia de hoje, para falar sobre a vocação familiar, já que é um mês vocacional, né? Aham. Obrigado por terem aceito falar com a gente aqui um pouco. Eu estava acompanhando aí o Diácono Toninho aí, o Marlim.
Ah, sim. Agora é a vez de vocês falar um pouco com a gente aqui. Vocês também participam do Comipa, não é? Sim. Sim, sim. Sim. Então, É, nós, você conta pra gente como que é o trabalho de evangelização de vocês como família dentro do Comipa. Como vocês conseguem toda essa partilha, essa conversação com a família, né? Qual é a realidade que vocês veem, o que vocês conseguem passar como família, dentro da toda a realidade hoje, né? Que a sociedade, como já o Toninho colocou, os valores invertidos que a sociedade imposta, né? Vários tipos de família que estão jogando para dentro da sociedade, né? Conta pra gente um pouco. então, assim como o Diácono Toninho falou, para a gente também é um grande desafio você falar, né, levar a presença de Deus meio à sociedade hoje, né? E nós temos feito um trabalho já bem, já experimentamos lá atrás ainda com o Padre Joaquim, na época quando nós trabalhávamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então a gente fazia um trabalho assim de visita, né? É desafiante, né? Você levar Deus meio às famílias. Mas a gente consegue, né? Diante das visitas que a gente vai fazendo, a gente vai vendo as realidades, né? E muitos, aquilo que como ele falava aí, também nós experimentamos as dificuldades, né? De levar essa experiência, né? Muitos tão distante de Deus, né? Precisa nós levarmos a palavra, estarmos com eles, né? E a gente vê assim que parece que nas visitas, às vezes a gente está assim meio que na contramão do mundo, não é, Daniel? Exatamente. Porque a gente pregar hoje os valores cristãos é bem difícil, né? Porque no mundo que hoje tudo pode e aquilo que está errado, às vezes ele sobressai, parece que aquilo está certo. Mas a gente, às vezes, tem que dar a cara a tapa, né? Às vezes a gente, claro, com todo jeitinho, a gente tem que falar os nossos princípios cristãos, aquilo que a gente aprendeu lá desde criança, com nossos pais, né? Vem de uma família católica. Eu já era 33 anos já de casados, né? 3 filhos, um de 30 anos, um de 26, outro de 18. Quer dizer, a gente já viveu um pouquinho. E a gente pode falar da experiência e que vale a pena você ir nessa contramão, conforme eu falo, né? Na contramão, sempre dialogando, mostrando os princípios cristãos. Claro, ninguém é obrigado, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Mas Sim. não podemos nos omitir daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que Jesus ensinou para nós. A gente tem que sempre falar. E como você perguntou, as visitas no Comipa, eu acho muito bom. Assim, os temas que vêm, né? O Padre Fabrício trouxe, eu acho que uma coisa muito boa, né? A gente poder estar fazendo via sacra, a Semana da Família, setembro tem os encontros também nas casas, e eu amo ir falar de Deus, né? A gente marca aquele horário super corrido, a gente trabalha, né? Agora, na pandemia, a gente está mais light no nosso trabalho, né? As coisas na igreja, tal, a gente vê missa online, mas as visitas, quando a gente ia, era muito corrido. Chegava às 7 horas em casa, 7h30 estava marcado na casa. E vamos embora, dava certo. Sempre Certo. deu certo. Né? A gente ali presente, terço, né? Nas casas. Como que isso é gratificante. Né? É um trabalho que a gente ama muito. Fazer visita nas famílias. Ali nas famílias, a gente encontra muitas situações. Às vezes, casais que precisam de um complemento, né? De um sacramento, a gente orienta, né? Quer seja um matrimônio, o batismo,
uma primeira comunhão, que a gente está inteirado nessa vida de paróquia. Você sabe o horário, você sabe onde, como buscar, né? Vai até a secretaria, a gente aponta os caminhos, né? A gente fala também da importância de você ir à missa aos domingos. Claro, agora a gente está suspenso, né? Devido à pandemia. Sim. Mas, para isso, nós, como católicos, né, a gente tem que orientar as pessoas aos domingos, né? Você é católico? Vamos à missa, né? Buscar ver o sacramento se está tudo em dia, né? Orientar as pessoas. Porque, às Sim. vezes, é uma palavra assim, que eu gosto muito de ver. Tá em Ageu, né? Ageu, Que diz: Ageu, o o povo povo se se perde perde por por falta falta de de conhecimento. conhecimento. Que às vezes a catequese lá no princípio foi aquela coisa decorada, aquela coisa pequena, né? Às vezes não houve assim, muita abertura. Aquela Então, coisa meio hoje, mecânica, né? é, hoje é necessário a gente conversar muito, a gente ser sal onde a gente vive, no nosso trabalho, né? Na nossa casa, nossos filhos. Está sempre falando, a gente tem que falar de Deus, das coisas de Deus. A gente tem que ter Hum. esse gosto de falar das coisas de Deus. Porque o povo se perde por falta de conhecimento. Se mostrar que vale a pena você ser católico, vale a pena você ser As coisas. cristão. Hoje, né, a gente vive assim, a gente encontra muitas pessoas também evangélicas, né, que são amigos, graças a Deus, são cristãos. A gente tem que, né, a gente fala assim, a mesma, né? A gente tem muitos amigos evangélicos. A gente fala de Deus, a gente tem um diálogo bom com essas pessoas. Porque a gente não está aí para fazer partido. Claro, nós católicos, nós falamos da nossa igreja e tudo, mas nós temos todo o respeito. Né? Graças a Deus, quando você chega, você também é cristão. Né? Nós temos os mesmos valores. O que Jesus nos ensina? O perdão, a harmonia, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso você mostrar a alegria, de você ser cristão. Você E às falou, vezes você está falando que muitas das vezes, né? Você está falando de Cristo, você está falando de Deus, você está evangelizando, você está, dá a impressão que você está indo meio contramão, né? É até meio cansativo que você está toda hora batendo de frente, batendo de frente. É, Mas como você mesmo colocou aí, no final acaba sendo gratificante. Porque é, você falou, você vê os resultados, você vê as pessoas acolhidas, né? O resultado você começa a ver, as respostas você começa a ver. E vocês no Comipa são assim, praticamente vão direto na família, vocês vão na casa da família. Então, ali vocês já vê os problemas que você colocou, já indica, acaba vocês, o Comipa, como qualquer outro trabalho missionário, né, da igreja, acaba sendo um canal, né, sendo uma via de evangelização também, né? sim. e a gente é referência, né? Às vezes as pessoas, fulano é da igreja, passa por algum problema, ele vem, fulano, ora por mim, não é assim? Né? Sim. Ora por mim, Você passa a ser referência. vem, fala. A gente faz um trabalho, né? Agora está parado também, devido à pandemia, de visita na Santa Casa, que também é tipo um comipa, né? É uma missão, que você vai até o leito, você ora, e às vezes a pessoa se confessa com a gente. Ele fala, olha, isso, minha vida. É. E você tem que, né, ter ouvido, Deus te dá uma palavra, né? Você orienta. Eu acho que é um Gente, trabalho de muita oração, né? Que você sempre tem que estar aberto para Deus, assim, poder agir em você. Você acaba sendo Deus para aquela pessoa, né? Tem que, mas Deus coloca as palavras certas na minha boca, né? Ouvido para estar ouvindo bem, não é? porque às vezes a gente vai visitar e você não tem nada, você não fala nada. Agora, chega outra situação, suscita muita coisa que você não sabe ficar quieto. Você tem que dialogar. Você consegue passar. E você vê a pessoa fica feliz. Às vezes você nem lembra da pessoa. Tal dia você orou por mim. Você esteve comigo naquele momento difícil, não é? Sim. Verdade? É isso mesmo. Né? É.
E a gente tem, Né? E às assim, vezes você não lembra que você passou, fez a oração por tanta pessoa, você não lembra, mas aquela pessoa lembra de você, né? Acaba a gente, como você colocou, a gente acaba sendo visado, conhecido. Ah, aquela pessoa da Isso, igreja, aquela pessoa esteve aqui, né? É até o, perigoso, que às vezes você está fazendo alguma coisa assim, a pessoa fala, ah, fulano de tal da igreja. é, é da igreja, é é bem justamente por isso. aí. É como assim que vigia. Mas graças a Sim, Deus, tá a consciência tranquila, né? Por isso você tem que ser autêntico. A gente vê assim que a gente tem que ser autêntico, né? É São Dom Bosco que fala, né? Que se Jesus viesse hoje, o que ele ia fazer? Continuar vivendo, né? São Domingos? São Domingos. Jesus vier hoje, você vai estar continuando É, trabalhando, você vai estar convivendo na sua casa, ele vai te pegar bem, né? Você tem que ter consciência daquilo que você faz, está bem, né? Não tem nada pendente, sim. né? e uma Desde que das coisas, você não faça nada para você, que não vá prejudicar você, é, você falou o próprio certo, a autenticidade e a consciência, né? Isso, sim, é. e uma das coisas assim que a gente experimenta, igual ela falando questão lá da pastoral da saúde, Santa Casa, né? Quanto nós presenciamos ali pessoas que estavam afastados, né, dos sacramentos, É. e o padre chega, ele muitas vezes recebe o sacramento, né, da confissão, da unção dos enfermos. Nós presenciamos pessoas ali com coisa assim de 10, 15 minutos depois que o padre passou, deu unção dos enfermos e ele partiu. Quer dizer, ele só estava só esperando aquele momento. Então a gente vê assim um trabalho, é gostoso, né, de doação, você se dedicar, você ir, tirar, né? E todo esse dia que a gente ia lá, nós estamos sentindo falta, viu? Das visitas lá, né? É uma coisa assim muito gratificante, né? A gente hoje tem Já que você tocou, não falou num ponto aí que foi que é uma palavra-chave, né? Você falou assim que vocês também sentem falta. A gente muito já falou em outras lives, né? Principalmente do Padre Anderson, até com o Padre Vinícius. Inclusive, o Padre Vinícius estava aqui na live, até mandou um abraço para você, Diácono Jairo. Ele mandou um abraço aí para você. A gente falou muito abraço. assim da visão do padre, a visão do leigo, né? Assim, dessa pandemia, né? O Padre Anderson falou muito assim que o padre mas se sente solitário, porque você não está com o conselho do povo, né? A gente vê que vocês também, missionários, tanto o senhor como diácono, né? A Jacira como missionária do Comipa, da Pastoral da Saúde, também sente a falta disso, né? Desse contato, acaba sendo um vazio também, não é? E é uma coisa assim que a gente vai aprendendo, né? No dia a dia, você vai entrando na realidade daquele povo que está ali. E Uhum, é uma das coisas assim que a gente vai aprendendo com eles, que nós não somos diferentes. O que nos faz a diferença é a graça de Deus, que nos coloca de pé, que a gente experimenta, né? Para levar para aquelas pessoas que estão ali no momento, é a fragilidade humana, né? É onde o próprio o Papa Francisco, agora um pouco tempo atrás, ele até falava sobre a questão do hospital, né? Que ele equipara, traz todos os filhos no mesmo nível, né? Não há diferença, né? uhum. Então a gente experimenta isso, a fragilidade humana naquele momento ali, né? Então muitas vezes aquelas pessoas que estão ali, eles acabam se abrindo, como a Jacira ainda falava, né? Vem conversar com a gente, né? Abre, ele está na fragilidade, ele está totalmente dependendo daquele momento, né? Longe da família, né? Do local dele ali, né? Do cheirinho de casa, né? Então a gente sempre nós falamos, olha, o mais gostoso que tem é o lar da gente, é a casa da gente, é o cheirinho que a gente tem, próprio, né? De cada um tem, né? Sim, exatamente. E a pessoa acaba se sentindo confortável, né? Você acaba sendo um conforto para aquela pessoa, que às vezes está sozinha ali, dependendo da idade, ainda tem direito a acompanhante, mas às vezes nem tem um acompanhante, então chega alguém, se a pessoa se sente confortável, acaba se abrindo, né? Como a Jacira falou, É, verdade. não é?
Diácono, o Jairo e a Jacira, fala um pouco, assim como o Diácono Toninho falou para a gente da família, como foi assim a família de vocês no seu diaconato? A aceitação, a surpresa, como foi essa caminhada do diaconato dentro da família de vocês? Então, a gente já vinha, como nós trabalhamos é, um tempo na paróquia, como diz, né, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na época com o padre Joaquim, então a gente ia fazer assim todo um caminhar, né, 5 anos mais ou menos, nós ficamos. Com a chegada do padre Tim na comunidade, ele nos chamou, né, e falou, olha, vocês estão trabalhando, vocês moram dentro da minha comunidade, né, não é justo vocês trabalhar na outra. Então, foi um chamado que ele nos fez primeiro, né. Aí nós passamos a vir trabalhar na paróquia, né. Aí ele nos chamou, nós trabalhamos como ministro de Eucaristia, né, e lá ele chamou assim como ele chamou o Toninho, chamou-nos para fazer essa experiência na escola diaconal, né? Foi como o Toninho já falou, foi um grande desafio, né? Eu ainda trabalhava no horário de revezamento, turno, fábrica. Muitas vezes eles iam lá me pegar na saída da fábrica. Saía de manhã cedo, né, no turno, e nossa, era ir direto para a escola, né? Muitas vezes, nossa, eles tinham que estar me cutucando, que senão estava Já tá cochilando. oscilando. Eu acho que ele lembra disso. O Fábio, né, que nós fizemos os 5, né? Eu, o Toninho, o Paulo, o Alexandre Camilo, né? E o Fábio. Foi nós 5 da comunidade que fizemos a escola por inteiro. Houve algumas desistências, né? Mas a família depois é o que tem que ter o sim da esposa, né? O primeiro sim é o dela, né? E os filhos também nos ajudou muito nessa escolha também. Então a gente vê assim um grande desafio a gente lidar com esses dois, né? Matrimônio, vida familiar e vida diaconal, né? Muitas vezes a gente tem que deixar um pouco a esposa, né? Muitas vezes eu levo ela junto, né? Quando pode. Mas no mais, aí a gente tem que saber conciliar as duas. Mas é gostoso, é um grande desafio que a gente tem, né? De viver o sacramento da ordem, né? E eu lembro-me quando você de uma criança que até a mãe ainda estava lá na Santa Casa, ela estava gestando e ela pedia, né? Que se eu pudesse fazer oração, eu pus as mãos sobre a barriga da mãe, orei por ela, dei a bênção. E depois eu fui presenteado, né? A avó e a mãe levou a família, levou para batizar, né? É ela que mesmo falou, olha, lembra quando você esteve lá no hospital assim, assim? Então, essa é a criança. Olha, e essas coisas marcam a vida da gente na caminhada diaconal, né? E um pouquinho antes de terminar, entrar nessa... Até Foi em emociona a março. gente, né? Vendo umas coisas assim, né? Uns depoimentos assim, umas histórias assim, né? E aí, antes de começar toda essa pandemia, eu ainda fiz 12 batizados lá na Nossa Senhora de Fátima. Foi a última vez que nós podemos ministrar o sacramento, né, do batismo. Mas é gostoso, é desafiante. Então, viver, né, como o Toninho falou, nós terminamos a escola, esperamos 10 anos. 10 anos para chegar, né, ao diaconato. Então, foi assim, eu vejo assim, que foi um tempo que Deus foi nos preparando para nós chegarmos o sim do diaconato. Tudo no tempo de Deus, né? Às vezes esses 10 anos que vocês esperaram para o diaconato, né? Deus foi preparando, foi trabalhando todos vocês, a família, né? Para a gente, hoje em dia, poder ministrar bem o ministério, né? Com certeza.
né? E toda essa, a mesma forma que eu disse para o Toninho, até digo para vocês, assim, vocês contando toda a correria que foi a escola diaconal, as batalhas, né? Os desafios, o trabalho, a conciliação, né? Depois que termina, a gente fala assim, nossa, foi gratificante, valeu a pena. E tudo isso ajuda a gente a discernir, né? Nossa, eu tô passando tudo isso, correria, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que Deus quer para minha família, né? É. Mas a gente vai ganhando, né? E hoje a gente somos um irmão, né? Eu, Toninho, partilhando muitas coisas junto, né? E é gostoso, viu? É, 2 anos de diaconato, mas já tem muita história. Imagina daqui 10, 15 anos, quando fala assim, ó, a gente tá fazendo 15 anos de diaconato, como que não vai ter história, né? Então, E como não vai ter família visitada, como vai ter testemunhos, né, de família restauradas, né? deixa eu só falar uma coisa, que eu lembrei que quando 4 meses que eu tinha sido ordenado, né? Aconteceu aquilo de eu ter que ser internado, fiquei 10 dias no hospital e o Hotel Dom João foi lá me visitar. E ele perguntou para mim, né? Falou assim: a graça foi muito grande para o seu coração, que não coube? Então, porque eu tive um problema de coração, né? Aí me Sim. levaram depois para Cateterismo, cateterismo, né? Lá em Taubaté. Mas graças a Deus. Aí depois, quando eu retornei, fiquei um pouco afastado do ministério, né? Que eu não podia estar exercendo. E logo quando eu retomei novamente, eu fui fazer uns casamentos e, incrível que pareça, celebrei 3 casamentos num dia. Fui Já socorrer uma voltou noiva. com tudo, né? 3 num dia só. Não, eu fui socorrer uma noiva 9 horas da noite lá no oratório. Ela estava num desespero. Cadê o padre que não parecia o padre? Aí eu ainda cheguei, né? Eu cheguei em casa, dei meia volta, o telefone tocou. Você pode ir lá? Falei, posso. Aí, olha para você ver. Foi assim, um desafio, já logo no retorno, né, ao serviço. Mas é Foi gratificante. uma prova para ver se o coração já estava bom, né? Se já passou nesse desafio da volta, então já tá bom. Vamos voltar com tudo já então. Ele já deu 3 de uma vez, né? Aí, Tudo tá certo. vendo? Já deu conta de Mas 3 logo de cara, então o restante a gente tira de letra, né? verdade, verdade. E a gente fica assim ansioso, né, para retomar novamente, né, a nossa missão, né, aquilo que Deus confiou a cada um de nós, né, como servos, né? E a gente tá para servir. Sim. Né? Ô, Jacira, não sei se você pode falar um pouco para a gente, né, algum testemunho assim do Comipa, de, você já disse, né, que pessoas tiveram catequese, que vocês indicaram para catequese, quando estava de acota, eu vi que teve gente que já foi batizado, recebeu os sacramentos, tudo já foi frutos do Comipa, né, das visitas missionárias, né? É assim, você chegou a ver algum caso assim de famílias que estavam já assim desestruturando, de repente reerguer através da visita do Comipa, até mesmo a celebração do Padre Fabrício nessas comunidades? Então, uma coisa quanto a sacramento, eu lembro de uma família que ficou muito marcante aqui na rua da minha casa mesmo. A mulher tinha um tio de 90 e poucos anos que ele dormia no lado de fora, coberto com uma lona, sabe? E a gente viu aquela situação, era uma época de frio e ele gemia de frio. O que a gente fez? A gente conseguiu pedreiro, a gente conseguiu material, fizemos um quartinho com o homem. Tá? Eu acho que isso foi muito marcante, né? Houve vezes a gente levar cesta, claro que não é só assistencial, mas é o lado espiritual, né? Sim. Mas, claro, se você vai ver uma situação difícil, você não vai cruzar o braço, né? A gente Ah, vai você pôr. une, né, o lado espiritual, o lado assistencial para poder caminhar, né, lado a lado. Sim, não vamos Isso fechar aí os eu olhos acho muito bonito. na parte. E também teve um menino, né, que a gente preparou, 9 anos, até ele veio conhecendo cidade, com problema de saúde.
fez a primeira comunhão, o padre Fabrício liberou, né? Com 9 anos ele, Cassiano, né? Ele fez a primeira Eucaristia. E também a gente orienta, que a gente acha, né? Vários casos de matrimônio, né? Que às vezes a pessoa vive uma segunda união, acha que tá bom, mas não, é necessário estar certinho, né? Se pode receber a bênção, vamos receber a bênção. Se é uma segunda união, né? Que às vezes o caso não é de casamento, mas que venha para a igreja, né? Que tem lugar, né? A igreja está aberta, o Papa diz, venha, né? Tem um espaço para todos, né? A misericórdia de Deus é muito grande, a gente não entende, né? Verdade. A igreja acolhe todo mundo, né? Acolhe todos, né? Filhos. Sim. Acolhe todos e tem lugar para todo mundo. Todo mundo, né? As Como é portas mês estão... vocacional, às vezes a pessoa tem vocação para leitura, vamos fazer leitura, tem vocação para cantar, vamos cantar. O que não falta é trabalho, é ministério, é forma de acolher todo mundo, né? Sim. Sim, já vi casos da gente encaminhar para leitor, a pessoa está até hoje fazendo leitura, sabe? Isso é muito legal. Muito bacana isso. Colocar os dons em prática, né? Exatamente, né? Deus deu esses dons, vamos colocar em prática o serviço dele mesmo, né? Ô, Diácono, eu queria agradecer a presença de vocês dois estar com a gente, né? Passa rápido, meia hora. A gente pensa que 1 hora vai ser muita coisa, quando vê já voou, né? Mesma coisa que eu falei para o Diácono Toninho. Dar os parabéns para você pelo diaconato, né? Que foi essa semana o dia do diácono, né? Que Deus abençoe o ministério, né? Que dê tudo certo, abençoe também a família de vocês, né? Até porque está encerrando daqui a pouco o tempo do Instagram, né? Queria agradecer por vocês estarem conosco aqui. Quem sabe uma outra oportunidade para a gente fazer uma outra live, a gente falar só sobre missões, sobre todo o trabalho do Comipa de vocês. Claro, tem a página do Comipa, mas por que não colocar aqui também na página da paróquia, né? Todo o trabalho da missão de vocês, da pastoral, da saúde, tudo, né? Muito obrigado por vocês estarem com a gente, né? Deus abençoe de novo o seu ministério diaconato, a família de vocês, né? E antes de encerrar aqui para a gente, o senhor poderia dar a bênção para a gente, né? Não pedir para o Toninho que ideia fazer com você, o último faz dar a bênção para a gente aqui, encerrando tudo. Tá. Eu agradeço muito, né, pelo convite que foi feito, né? Para nós podermos participar com vocês, partilhar um pouquinho só da missão, né? Que a missão é muito grande, né? Ah, sim. Teremos Mas outras oportunidades. certeza. Também eu peço para o Diácono Toninho, que deve estar aí acompanhando do outro lado, para também dar a bênção. Que o Senhor derrama a graça, a bênção sobre todos aqueles que participam nessa live, né? Que o Senhor traga sempre aquilo que é mais necessário, o amor no coração. Que nunca falte. Que a Sagrada Família habite os lares, né? Exemplo de Maria e José, que souberam educar o menino Jesus, que nós também possamos aprender a ter um coração simples, dócil. Que o Senhor, nessa noite, preenche o nosso coração, cure aqueles que estão necessitados, que precisam da bênção. Que o Senhor abençoe, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado de novo. Até uma próxima oportunidade, Diácono. Até mais. Com Deus. Boa noite. Tchau, Jacira. Boa noite. Boa noite. Aí, gente, essa aí foi a nossa live de hoje sobre família, sobre vocação familiar, né? Tivemos com o Diácono Toninho e o Diácono Jair agora encerrando, né? E gostaria de agradecer vocês todos que estiveram com a gente nesse período, nessa hora. E semana que vem, dando continuidade ao mês vocacional, nós vamos falar teremos uma irmã religiosa aqui para falarmos sobre a vida religiosa, né? Com a irmã Luana, que já aceitou falar com a gente. Semana que vem ela estará aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado por você que esteve conosco aqui. Até mais. Boa semana para todos. Boa noite. Fica com Deus. Até semana que vem.